Olá, então agora nós vamos gravar a aula de resolução dos exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem, que era do 1 ao 6, da página 26 e 27, que são os exercícios relacionados às páginas 5 a 9 do conteúdo da apostila de vocês. Então vamos lá para o primeiro. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em nosso cotidiano, ocorrem processos que podem ser endotérmicos, que são os que absorvem energia, ou exotérmicos, que são os que liberam energia. Assinale a alternativa que contém apenas fenômenos exotérmicos ou apenas fenômenos endotérmicos. Então, aqui já temos a resposta, é a letra A, mas vamos explicar por que ela é a resposta correta. Então, explosão de fogos de artifício. É uma reação endo ou exotérmica? Quando você explode um fogo de artifício, você sabe que libera calor. Tanto que você sente o calor ao explodir o fogo de artifício. Então, se ela é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. Ok. Vamos ver a segunda opção. Combustão em motores de automóveis. A combustão é a queima. Combustão é uma reação de queima. Se está queimando, o que acontece quando está queimando? Está liberando calor. Então, também a combustão, todas as reações de combustão são reações exotérmicas. E a formação da geada, que é a que pode causar dúvida, a geada é o quê? É a água, é a umidade que está no ar virando gelo e se concentrando em cima de uma planta. Então, a água virando gelo é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Quando está passando do estado líquido para o sólido, a temperatura diminui. Então, está liberando calor. Ou seja, também é uma reação exotérmica. Então, na letra A, as três são reações exotérmicas. Essa é a resposta correta. Exercício 2. Considere os seguintes fenômenos. Primeiro, combustão da madeira. Novamente, uma reação de combustão. Então, aqui eu vou falar esses quatro, mas ele está pedindo para você classificar quais são isotérmicos. Combustão da madeira é uma reação de combustão exotérmica sempre, né? Reação de queima é do tipo que libera calor, então é exotérmica. Então, essa aqui é uma reação exotérmica. A segunda, vaporização do álcool. Vaporização quer dizer que você está tornando um líquido em um vapor, um gás, né? Então, quando está passando do líquido para o gás, tem que aumentar a temperatura. Então, nesse caso aqui, tem que absorver calor. Então, essa é uma reação endotérmica. Então, essa não é correta, porque ele está me pedindo para assinalar as exotérmicas. Por enquanto, A1. Vamos ver agora, solidificação da água. É a mesma coisa que a geada, né? Solidificação, passagem do líquido para o sólido. Então, é uma reação que está liberando calor, porque está diminuindo a temperatura. Então, exotérmica. Então, por enquanto, corretas a 1 e a 3. A 4, dissolução de ácido sulfúrico concentrado em água. Essa aqui poderia causar um pouco de dúvida, mas vamos partir do princípio que estou falando para vocês que toda reação que você dilui um ácido, ou seja, que você adiciona um ácido puro em água, todas elas liberam calor, todas elas aquecem, tá bom? Então, se está liberando calor, também é uma reação exotérmica. Então, exotérmicas são a 1, a 3 e a 4, que é a letra C. Exercício número 3 da UEM. Admitindo-se que a reação C8H18 mais 25 meios de O2, dando 8 CO2 mais 9 águas mais calor. Essa reação aqui, de olhar para ela, você não sabe, mas ela é uma reação de combustão. Por quê? Você está reagindo a alguma coisa com oxigênio, está liberando CO2 e água. Toda vez que você reage com oxigênio, libera CO2 e água, é uma reação de combustão. E a gente já falou que a reação de combustão é exotérmica, certo? Mas, se a gente não soubesse disso, como que a gente poderia olhar? Então, você tem ali C8H18 mais 25 meios de O2, dando 8 CO2 mais 9 águas mais calor. Vamos colocar ela daquela forma que é mais fácil de analisar.
Então, é daquela forma que eu escrevi ali do lado. C8H18 mais 25,6 dando 8 CO2 mais 9 água. E aí, aquele mais calor que estava ali, eu vou passar ele lá fora. ΔH é igual a menos calor. Então, se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Exotérmica é do tipo que libera calor. E se libera calor, quer dizer que os reagentes tinham mais energia do que os produtos. Então, tinha bastante energia nos reagentes e eu preciso produzir os produtos, mas está sobrando energia. Então, o que vai acontecer? Vai liberar. Por isso que a reação é exotérmica. Então, qual que é a resposta correta aqui? A letra A, que diz que há menos energia armazenada nos produtos do que havia nos reagentes. Tá bem? Número 4. Um dos princípios que serviram de alicerce no estudo e na evolução da termoquímica foi o princípio de Berthelot, que pode ser enunciado da seguinte maneira: quando num sistema químico se processam diversas reações sem intervenção de energia externa, realiza-se primeiramente aquela que desprender maior quantidade de calor. Então, o que significa isso? Quando você tem um sistema que está acontecendo reações, mais de uma reação, ó, por exemplo, ali embaixo, tem reação do hidrogênio com flúor, com cloro, com bromo, com iodo, com nitrogênio. Todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. O princípio de Berthelot, ele diz que a que vai acontecer primeiro é aquela que produzir mais calor. Por que que isso acontece? Porque ela está produzindo mais calor, então ela vai servir para ajudar a realizar as outras. Então, o sistema ele classifica de forma a produzir a realizar primeiro a que faz mais calor, que produz mais calor. Baseando-se neste princípio e nos dados da tabela a seguir, pode-se afirmar que quando o gás hidrogênio se encontra na presença de flúor, cloro, bromo, iodo e nitrogênio, forma-se primeiramente o hidreto de qual deles? Então, aqui você repara pelo valor do ΔH que todas essas reações aqui são exotérmicas, todas elas têm o ΔH negativo, então todas elas estão liberando calor. E o princípio de Berthelot diz que aquela que liberar mais calor é a que acontece primeiro. Então, qual delas que está liberando mais calor? É a reação que forma o hidreto de flúor. Hidreto de flúor é aquele HF, tá? Porque ela é a que libera 64 quilocalorias, todas as outras liberam menos. Então, a resposta correta é a letra A. Exercício 5 da UEL. As bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros, selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou o resfriamento. A seguir estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Analise as reações e os valores correspondentes de ΔH, 0, que é o ΔH de formação, e assinale a alternativa que correlaciona adequadamente as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias. Então, deixa eu puxar isso aqui para baixo. Então, vamos analisar. A primeira, a reação com ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, ela é exotérmica, certo? Se ela é exotérmica, é do tipo de reação que libera calor. Se está liberando calor, como que vai ficar a bolsa? Ela vai ficar quente. Então, essa primeira, a bolsa vai ficar quente, porque é uma reação exotérmica que libera calor. No segundo caso, o ΔH é positivo, então é uma reação endotérmica. A reação endotérmica é aquela que absorve calor. Então, se ela está absorvendo calor, quer dizer que a bolsa vai ficar fria. Ela absorveu o calor. Então, a bolsa vai ficar fria.
A terceira reação é do tipo exotérmica, também com ΔH negativo. Então, ela também é do tipo que libera calor e a bolsa vai ficar quente. Então, a resposta correta é a letra B, 1 quente, 2 fria, 3 quente. Ok? E o último, Universidade Estadual do Ceará. O sal de cozinha em contato com a água, mesmo na forma de gelo, tende a se dissolver. Essa dissolução é um processo endotérmico, isto é, exige uma quantidade de energia para se concretizar. Então, endotérmica é aquela que absorve calor, então ela exige uma quantidade de energia para se concretizar. A temperatura da mistura pode chegar a menos 18 graus Celsius e em 5 minutos o seu isopor será capaz de fazer por uma latinha de cerveja o que o freezer faria em 15 minutos. Então, esse que é o princípio de, por exemplo, numa festa, as pessoas colocam lá a cerveja no freezer e colocam gelo, ou colocam no isopor e colocam gelo, e sal, colocam o sal também. E aí, esse é o princípio, por quê? Porque a mistura de água com sal de cozinha, ou seja, do gelo com o sal de cozinha, pode chegar numa temperatura de menos 18 graus Celsius. E aí, essa é uma temperatura capaz de gelar a cerveja. Então, assinale a opção que contém o gráfico que representa um processo endotérmico e uma reação química. Então, ele simplesmente quer que você assinale o gráfico do processo endotérmico. Então, vamos analisar. Endotérmico é aquele que absorve calor, certo? Então, se ele está absorvendo calor, os produtos têm mais energia que os reagentes. Porque o reagente tinha pouca energia, precisou absorver calor para formar os produtos. Então, os produtos têm mais energia que os reagentes. Então, a resposta correta é a letra D. Olha lá, HP, que é a entalpia dos produtos, maior do que HR, que é a entalpia dos reagentes. Ok? Muito obrigada.